Eu sou o Oxum-Bemi. Eu sou aquela que Oxum dominou, aquela que Oxum tomou conta da vida, aquela que Oxum possuiu. Eu sou essa pessoa, né? E aqui, esse Emi, esse ser, esse lugar de eu, né, é simbolizado pelo pássaro Oxorongá. Então, quem não conhece a si mesmo não vai conhecer nunca o poder dos deuses. Porque o que é um deus? Aquilo que a gente não vê, mas a gente acredita, mas também a partícula daquele Deus que habita na gente. Então, se eu não tenho conhecimento e o meu ori não está aberto a entender que eu sou parte daquele Deus, eu não conheço Deus. Se eu não entender que eu sou Oxum, eu não conheço Oxum. E por isso, muitas vezes, a gente faz iniciações e não vê nada acontecer na vida da gente, porque a gente espera um milagre que nos é pregado. E esse milagre não existe. Esse milagre vai depender da força que você vai desenvolver com o seu ori, se vinculando àquela energia. Porque quando a gente faz um ritual de iniciação, a gente tem um novo nascimento, parte daquela energia se vincula à nossa personalidade e nós nos tornamos um, é um casamento. Tudo muito bonito de ser dito, mas não é fácil de ser praticado. É muito fácil falar, pois é. E essas coisas ninguém quer contar. Só que eu ser iniciada a Iemoja e não saber nada sobre ela, além de que ela é mãe, que gera filhos como peixe, que ela é senhora das cabeças, e que, como diz o meu Darim, aquele que põe a cabeça na água é abençoado, e ela é a senhora que lava as cabeças, o Loerima Beti. Se eu souber só isso, é pouco. Para eu ser Iemoja aqui na Terra, eu preciso entender mais de Iemoja. Para eu ser Exu, eu preciso entender mais de Exu. Para eu ser, como eu ouvi, descendente de Orunmilá, pelo meu Odu, eu preciso entender Orunmilá. Porque nada disso tem poder na minha vida se esse Emi, que é esse primeiro aspecto da magia da árvore do Assurim, esse Emi não fizer parte de mim, esse eu. Quem sou eu? Quem são vocês? Conhece a história da sua divindade para você saber se você vive o que ela viveu e o que fazer para mudar isso? Todo mundo fala de Obará sendo o Odu da riqueza. Vocês sabem quanto o Oxum sofreu em Obará, quanto ela foi pobre, quanto ela só tinha uma roupa para vestir? Vocês têm noção de quanta água azul ela carregava e vendia para atingir tecido, para ter dinheiro? Vocês sabem quantas árvores, quantas madeiras ela tinha que cortar? Obará conta que ela urrava como um lenhador. Tanto que ela trabalhava e Orunmilá não tinha força, ela nessa época era casada com Orunmilá. Mas ela fez consulta, ela fez ebó, eles mudaram de cidade, seguindo a orientação do oráculo. Houve um concurso nesse lugar onde eles foram morar, e Orunmila foi eleito o maior adivinho daquele lugar e se tornou rico, porque ele escutou os conselhos de Oxum. Nossa, Oxum é mãe da vaidade, riquíssima, poderosa. E até ela chegar nesse ponto, o que aconteceu com ela? Quem era Oxum? Quem sou eu? Quem é você que é de Oxum? O que você está vivendo? E o que você está buscando fazer para sair disso? Então, o que vocês estão buscando ser? Esse é o primeiro aspecto da magia da árvore de Assurim, a árvore do poder. Todo esse poder, ele habita em vocês. Mas vocês acreditam e confiam na consulta que vocês fazem? Vocês acreditam no poder da divindade que foi iniciada em vocês? Quem foi Odé? Quem foi Ogum? Ah, Ogum sanguinário, matador, não. Ele também foi. Mas ele vendia erva, ele fazia magia, ele fazia feitiço. Ele era tecnológico antes do tempo da tecnologia. Ele era criativo, tinha um raciocínio rápido, era estrategista. Você é iniciado para algum, mas você é algum? Ou você só usa a boçalidade de algum? Porque o lado negativo de algum todo mundo fala. E o positivo? Ah, porque algum era ferreiro, fez várias armas. E o resto? Estou falando assim, por alto.
Entender Emi, entender o eu, vai fazer com que você se conecte ao poder que habita em você. Eu sei quem eu sou hoje. Um dia eu também já não soube, tá? Um dia esse aspecto primordial da magia também não habitava em mim. Eu fui uma das pessoas que eu conheço do meu meio, mas com mais probabilidades de se perder de si, a ponto de não ter volta. Emocionalmente, eu adoeci, quase me perdi, mas Iemoja me resgatou. E hoje eu estou aqui. E eu falo de Iemoja porque foi o primeiro orixá ao qual eu fui iniciada. Para quem não sabe quem é do Candomblé e se assusta, eu tenho 5 iniciações, o Aleia Felipe também. Né? Eu sou iniciada em Iemoja, o Xoguiano, o Candomblé, Exu, Oxum e Orumilá, no culto tradicional. Eu posso dizer que eu tinha tudo para dar errado por todo o meu histórico, por toda a minha herança, mas eu dei certo e estou aqui hoje cumprindo a minha missão. E olha que até o meu Ebé quis me levar. E esse eu meio que perdido ainda me segurou aqui. Já quase morri várias vezes, já quase, N coisas, quase. Mas estou aqui. Porque é desse jeito. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Se você não conhecer você mesma, não entender as suas falhas, as suas fraquezas, você não vai entender o teu Deus. Você não vai entender por que você foi iniciada para tal orixá. Tem muito a ver com o seu interior e tem muito a ver com aquilo que está ao seu redor. Porque a tendência no mundo que a gente vive hoje é se preocupar, além do devido, com o que as pessoas pensam. A sua autoimagem, o que você pensa de você, é muito mais importante quando você tem a consciência de que você busca ser uma pessoa honesta, correta. Não estou falando de uma pessoa translocada. Mas o que deve ser importante? Quando você olha no espelho e você gosta do que vê. E no espelho da alma, não é o espelho que olha só o exterior. E quando você olha no espelho e vê que você tem vários defeitos e que você precisa superar eles, também é importantíssimo. Eu acho que é a parte mais importante. Eu preciso mudar isso. Mas para eu mudar isso, eu preciso desenvolver uma estratégia. É fácil? Não, não é. Mas se você quiser, você consegue. Ninguém vai fazer por você, só você. Isso é magia. A mudança de dentro para fora. Estamos falando da árvore do poder. O poder está em você, está dentro. Precisava ser acordado. Vocês estão despertando. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque não sou eu que faço nada. Eu só falo do que eu vivo e do que eu aprendo e do que eu imagino que vocês queiram viver. Porque é muito bonitinho e é muito legal eu ouvir, poxa, essa história é uma inspiração. Nunca imaginei que eu fosse ser inspiração para a vida de alguém. Mas não é sobre inspirar vocês. É sobre ver que tudo isso que eu vivi e tudo isso que eu passei e tudo isso que eu falo para vocês aqui é um agente que pode ajudar a transformar a história de vocês. Como ser humano, como pessoa, como mulher, como uma mulher que se reconhece dentro da sua própria capacidade, que muitas vezes é tirada, dentro do amor próprio, dentro do amor pela autoimagem, dentro do entendimento da capacidade profissional que tem, da capacidade sacerdotal que tem, dentro da capacidade de chefe, de líder, de mãe, de amiga, de esposa, de companheira. Porque tudo é culpa da mãe, tudo é culpa da mulher, né? O casamento não deu certo, a culpa é da mulher. O filho foi para o crime, a culpa é da mulher. A mãe que não deu educação, porque não tem pai. Mas a culpa é sempre da mãe, porque a mãe é a mãe. E a vida não é assim. Existem coisas na vida que são escolhas. E aí, por que eu sou tranquila em relação a isso? Porque eu me conheço. Eu. Eu sei quem eu sou, eu sei a mãe que eu sou, eu sei a esposa que eu sou, eu sei das minhas falhas como mulher, como mãe, como qualquer
área da minha vida. Isso é ter ciência e consciência de que a vida é feita de escolhas. A gente está vivendo num momento onde a gente realmente não tem mais tanto controle sobre coisas, então você tem que ter controle sobre você, fazer a sua parte, entender quem você é, honrar com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, é o essencial. O resto não está sob o seu poder. Sobre o que não está sobre o teu poder não pode ser um peso de culpa para você. Mas quantos traumas são gerados? Você perde sua identidade, você perde o EMI, você perde o seu eu. Você não sabe mais quem é você. E quando você perde isso, você desconecta da magia que nasceu com você. Se permitir se perder de você é se desconectar de todo o poder que o universo emanou para que você chegasse até aqui. Entender isso é conseguir obter todas as respostas para os seus questionamentos mais íntimos, sem mentir para si mesmo. Sem mentir para si mesmo, sem culpar as outras pessoas pelas suas responsabilidades. Porque ninguém é santa. Nem eu, nem vocês. Nem eu, nem vocês. Então, se olhar, se fazer as perguntas e se responder com sinceridade, dói pra caramba. Mas é necessário. Para que você se conecte com você mesma e se conecte com a divindade que faz parte da sua vida. Porque senão você não conhece Deus. Nenhum. Sem o EMI, sem ser, sem o eu, não tem Deus de religião nenhuma. Pensem bastante sobre isso. E se façam essas perguntas doloridas e consigam, com muita sinceridade, você com você, se responder o porquê das coisas. Aonde você se desconectou, aonde você se perdeu. E sem se culpar pelos erros. É entender que em cada momento a gente está num momento, e em cada fase da vida a gente tem uma experiência, a gente está num nível de maturidade, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Não é colocar um peso sobre o erro que você cometeu, é entender o motivo que te levou a cometer e se corrigir, para se reconectar com essa natureza que já habita em vocês. Porque tudo tem um começo. Tudo tem um motivo, todo problema, toda questão, todo erro, toda falha, toda culpa, ela tem uma raiz e vai crescendo. E não reconhecer isso, se libertar disso, te afasta de qualquer tipo de realização. Isso é poder. Poder de se reconstruir, isso é ser resiliente. Parar de fugir. Fuga te afasta da divindade. Cura vai te aproximar da divindade. Enquanto você viver fugindo da sua realidade, enquanto você viver fugindo das suas responsabilidades emocionais, materiais, espirituais, você vai se afastar cada vez mais daquilo que você deveria ser. Transformem-se em pássaros a partir de hoje. Tome as rédeas daquilo que vocês precisam resolver. Comecem a alçar os voos de vocês. Aonde vocês querem chegar? Com quem vocês estão voando? Com quem vocês estão andando? Vocês estão se permitindo ficar engaioladas? A nossa história, ela define amplamente o nosso futuro, né? Então, podemos mudar o nosso futuro redefinindo o nosso passado. Mas como eu vou redefinir o meu passado se o passado já passou? Todos nós possuímos uma capacidade para reinterpretar as coisas que deram errado no passado sob uma luz mais favorável. E é sobre isso essa reunião hoje. É sobre olhar o passado e reestruturar tudo isso para que essas coisas não limitem o futuro de vocês. Escrevi o meu futuro.
reestruturando o meu passado, olhando o meu passado com outro olhar, não julgando as escolhas da minha mãe que foram prejudiciais para a minha própria história. Isso é tremendamente importante para que vocês escrevam um futuro brilhante. Ninguém vai fazer isso por você. Não tem mimimi. Quem tem que fazer isso? Vocês. Magia é isso, gente. Magia não é só acender uma vela, fazer uma estrela de Davi no chão, um círculo, botar umas rosas ali e fazer uma reza, não. Magia é todo dia, magia é vida. Como que você, cheio de peso na tua mente, vai fazer um ritual e vai prosperar? Como você nem se conhece e quer ser alguma coisa? Magia é a filosofia da minha vida. Magia de Ami, para mim, é a filosofia que eu escolhi viver. A magia de Oromilá é a filosofia que nós escolhemos viver. E aí eu entendi que no final, quando você tem fé, dá tudo certo. E muitas vezes, quando alguém te ajuda a entender que as coisas não são da forma como você imagina, ainda que às vezes você conteste, o teu ori já entendeu e dá certo. Então, se deu certo para a minha vida, que era uma catástrofe, gente, dá certo na vida de vocês. Olha, eu estou falando de catástrofe, hein? De perseguições. As pessoas não estão preparadas para lidar com pessoas que nasceram diferentes. A gente incomoda porque a gente respirou. Pronto. É assim. E aí vocês entenderem a possibilidade de, ainda que essas memórias do passado não sejam eliminadas, como as minhas não foram, ninguém aqui tem amnésia, né? Tudo está aí, vai ficar aí na sua memória para sempre, mas elas possam, de uma certa forma, não te incapacitar se você se esforçar para viver um aperfeiçoamento, vai dar tudo certo. Só que depende de vocês, né? Então, assim, esse aprimoramento pessoal e esse contato que a gente precisa ter direto com o Exu, com o Yami e com nós mesmos, faz com que a gente consiga escrever um caminho paralelo a tudo aquilo que a gente já viveu, como eu vivo hoje, como o Leia Felipe vive hoje. A gente tem uma história negativa. A gente vem de um início de vida dura, difícil, ruim. Mas, paralelo a isso, essas conexões magísticas fazem com que a gente tenha um paralelo para viver. E esse paralelo, ele é sobressalente, digamos que a 13ª potência ao nosso passado. Então, o nosso passado se torna irrisório. O nosso passado hoje serve para que a gente conte história de superação, história do que é orixá na vida da gente, história do que é poder. Isso é poder. Poder não é ter uma Ferrari e depois não poder pagar IPVA. Poder não é deitar no travesseiro e não conseguir dormir, cheio de dívida para pagar, cheio de problema. Status ilusório, mentiroso. Nada disso é poder. Poder é viver em paz. O maior poder que você pode ter é o de reescrever a sua vida e viver em paz. Tendo a consciência de que você é capaz. Todas vocês já ouviram falar quantas crises eu já tive no começo com essa história desse xexelabá, esse monte de origa, esse monte de reza, esse monte de frase, esse monte de coisa. Ah, meu Deus, nunca vou conseguir. Tem gente que pensa que eu falo brincando, mas eu consigo, todo mundo consegue. É só querer, independente das suas dificuldades, independente da sua idade, independente de qualquer coisa. Queria deixar claro para vocês que muito de quantas vocês entendessem bem o que eu vou falar para vocês. Nos rituais onde se pactua Yami, naturalmente, automaticamente, acontecem mudanças perceptíveis no indivíduo. Com o passar do tempo, você começa a se olhar, e quando eu olho meus vídeos no começo, né, e olho hoje, e me ouço hoje, eu não gosto de assistir meus vídeos, mas eu boto os áudios das reuniões e das aulas do curso de jogo de búzios, uma vez ou outra eu boto para ouvir, para saber como está o som, como está ficando a gravação e tal.
eu fico olhando assim e lembro do meu filho, do Gustavo, falar para mim assim: mãe, eu tenho muito orgulho da mulher que a senhora se tornou. Porque hoje eu também tenho orgulho. E isso é muito importante. Porque eu era a pessoa da família mais desacreditada. Filha da prostituta, da drogada, que foi assassinada com 24 anos. Então, eu era... Aqui ia dar ruim. Isso já estava acertado entre eles. Todo mundo dizia a mesma coisa. E cuidado, ela vai acabar igual a mãe dela. Eu cresci ouvindo. Você vai acabar igual a tua mãe. Você vai ser igual a sua mãe. E hoje eu tenho muito orgulho do ser humano que eu me tornei. Eu agradeço muito, 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 todos os dias a Orixá pela vida do Felipe. E não vou nem falar do Oloia Felipe, porque estou falando do Laerte Felipe, né? Agradeço muito, 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 muito mesmo, porque o Orixá sabe do momento e da hora certa. Tudo aconteceu na hora que deveria acontecer. Fizemos iniciações que precisávamos fazer, ele me iniciou para o Exu, ele já não era mais aquela loucura que já foi um dia, eu também não, e deu tudo certo. Então, eu tenho muito o que agradecer ao Orixá, ao meu Ori, e a minha pombogira, e a ele também, por ter tido essa paciência e ter me levado para novos ares, né? E tudo isso é possível porque eu me permiti, porque eu podia não ter me permitido. Podia não ter me permitido. Antes de eu conhecer ele, meu filho botou carta para mim uma vez, falou para mim que tudo que a gente viveu, de viajar muito e tal, que isso estava previsto para a minha vida. Mas o nosso destino ele é variável. E ele falou para mim: mãe, tudo vai depender da sua escolha. Porque com essa pessoa a senhora vai viajar muito, a senhora vai trabalhar muito e tal. E eu até ri, que eu falei: ai, meu Deus, eu vou fazer 40 anos, estou aqui, dizendo para o Orixá que se nada acontecer, não tem mais macumba, porque eu vou ficar velha, não vou botar macumba nenhuma, que eu não quero saber, deixa a pombogira dando consulta, rodando no quintal, tá tudo certo. E estamos aí. Viajamos pra caramba, ainda temos um monte de lugares para ir, trabalhamos a beça, estamos trabalhando a beça. Por quê? Porque eu me permiti que a magia acontecesse. Tudo depende muito da gente, né? Então, experimentar dentro de vocês esse poder imenso também é possível. E, naturalmente, vocês vão perceber como a postura, como a forma de falar, como esse empoderamento ele acontece de uma forma muito natural. E aí, um novo ser humano nasce do ovo que foi chocado por Yami. Eu acho que essa é uma colocação muito coerente, né? E aonde eu falei para vocês que eu queria que vocês me perdoassem, porque eu sei que tem um monte de gente, na verdade, a maioria que foi iniciada no Candomblé aí, mas eu queria muito dizer para vocês que qualquer ritualística que vocês tenham passado na vida, que não tenham causado nenhuma transformação em vocês, não serviu de nada. E eu não estou falando isso hoje, não. Eu falo isso desde que eu iniciei. Porque eu conheço pessoas que falam para mim: eu passei por um demo, não adiantou nada, não me serviu de nada, porque eu sou a mesma pessoa. Talvez o erro não esteja nem no sacerdote, esteja no olho da própria pessoa. Mas essa iniciação para essa pessoa, ela não serviu de nada. Porque todo rito iniciático tem a função de te transformar de alguma forma. Alguma coisa dentro de você muda. Se você está com seu ori aberto a receber aquilo ali. Não é receber a entidade, o espírito, a divindade, não. É receber aquele poder que emana daquela divindade. Nada mudou, nem o teu pensamento em relação a nada na vida, alguma coisa está errada. E provavelmente ela não valeu de nada. Fora, não tem validade uma ritualística dessa. O ser humano precisa nascer novamente. Além de dormir e acordar ser uma oportunidade de renascer, iniciar para uma divindade, para um culto, também é um novo nascimento. E um novo nascimento vai te trazer novas perspectivas de vida,
novas características como ser humano, que são naturais, nada é forçado. Você com a sua divindade, é entender esse eu para entender a divindade e viver aquela divindade em você.